Olá a todos, tudo bem? Hoje a gente vai para o nosso segundo encontro da nossa roda de conversa do estágio da Uninter de extensão do ensino médio, que o nosso tema é filosofia. Meu nome é Edson, sou aluno do Polo de Araucária, no Paraná, RU é 2406018. O projeto de extensão tem por objetivo trabalhar conteúdos voltados para o ensino médio, relacionados à disciplina de filosofia, com a intenção de promover a interação e reflexão do tema abordado. Então, nosso conteúdo é voltado ao ensino médio, nosso estágio no ensino médio. E o pedagogo ele pode atuar em diversas áreas da educação, tais como hospitalar, empresarial, por sua habilitação dá condições para isso. Quanto ao ramo educacional, ele atua na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e em disciplinas específicas. Se tratando de sua atuação no ensino médio, este profissional está habilitado para lecionar as disciplinas de língua portuguesa e de filosofia conforme grade curricular. Então, o pedagogo ele pode lecionar aqui a disciplina de filosofia. Por isso, o projeto nosso de extensão nesse estágio visa trabalhar esse assunto, voltado à área da filosofia dentro do contexto escolar. E agora a gente vai dar continuidade aí da introdução de filosofia. A gente começou no vídeo anterior, falando sobre a história da filosofia. A história da filosofia é uma tentativa no sentido de demonstrar como as influências ideológicas levaram a certas filosofias e a forma pela qual essas filosofias influenciaram a sociedade e instituições, e de aprender acerca dos homens que fizeram a história da filosofia. O historiador da filosofia procura demonstrar a formulação e o desenvolvimento de escolas do pensamento como racionalismo e empirismo. Por exemplo, ilustrar a filosofia de René Descartes faz parte da história da filosofia. É preciso, portanto, que o historiador relate o que Descartes disse, se é verdadeiro ou não, ou de que maneira Descartes influenciou racionalistas subsequentes como Kant e outros. A filosofia da história. A filosofia da história é a reflexão crítica da ciência histórica. Inclui tanto elementos analíticos quanto especulativos. O filósofo da história deve em primeiro lugar, distinguir o emprego das palavras como história e crônica. Em seguida, deve voltar-se para problemas do método histórico, que são a parte central e importante na filosofia da história. Existem muitas perguntas especulativas com as quais o filósofo da história se preocupa e busca respostas. Por exemplo, existem conceitos que unificam os dados da história? A história é linear ou cíclica? Existe realmente a história universal? Então, aqui são vários questionamentos que a filosofia faz através da história. A filosofia da ciência. O filósofo da ciência está interessado no exame e na avaliação crítica dos conceitos-chave científicos e na metodologia científica. A maioria das perguntas dentro da filosofia da ciência são como as teorias científicas devem ser construídas e avaliadas, quais as justificativas e quais os critérios necessários para as teorias científicas. A filosofia da religião, da história e da ciência nos ensina acerca da pesquisa filosófica. É possível examinar criticamente os termos e métodos primários de qualquer disciplina. Assim, uma filosofia do direito, da matemática, da educação cristã, pregação evangelista e muitas outras disciplinas. Então, aqui nesse contexto, a gente estava falando da filosofia da história, da ciência e da religião, que atua bastante a filosofia nessas áreas. A epistemologia, a investigação da origem e da natureza do conhecimento, é um dos campos principais da filosofia. Como conhecemos alguma coisa? Qual a justificativa para a alegação de que alguém sabe? A percepção sensorial nos dá informações fidedignas acerca de um mundo de objetos físicos. Temos consciência direta do mundo físico. Nossas percepções dos objetos
são idênticas a esses objetos? A palavra metafísica vem do vocábulo grego, que significa depois da física. Então, metafísica significa depois da física, ou além do físico. Daí, alguns filósofos defenderem que a metafísica é o estudo do ser ou da realidade. Dentro da metafísica, alguns filósofos, como Aristóteles e Platão, defendiam que os elementos fundamentais da realidade poderiam ser reduzidos ao ar, o fogo, a água e a terra. Com base nos conceitos desses filósofos, os antigos acreditavam que esses elementos, em combinação e interação, davam conta da totalidade da realidade. As grandes perguntas da metafísica tradicional são as seguintes: quais são as partes constituintes fundamentais e objetivas da realidade? Qual a natureza do espaço e do tempo? Todo evento deve ser uma causa. Há uma substância ou entidade que sempre permanece constante. O homem tem livre-arbítrio? As intenções causam alguma coisa? Então aqui há várias perguntas aí que a filosofia faz através da metafísica. A filosofia da mente. A filosofia da mente era a parte tradicional da metafísica, de onde se desvinculou para assumir lugar de maior destaque na discussão filosófica, em decorrência do nosso maior conhecimento do cérebro humano e da física. A filosofia da mente tem recebido maior atenção e destaque nos últimos anos. As principais perguntas da filosofia da mente são: existe um nível de realidade que podemos chamar de mental? Se for assim, quais são as marcas distintivas do mental? A consciência está meramente associada com o estado do cérebro? Qual o relacionamento entre mente e corpo? Até onde máquinas são igual aos homens? Podemos construir inteligências artificiais que possam funcionar como mentes? Então essa parte explora a filosofia da mente humana. Até fala aqui sobre máquinas, né? Até onde pode chegar uma máquina de inteligência artificial. Bem interessante. A teoria da ação. A teoria da ação se relaciona com todos os demais campos da filosofia, como a filosofia da ética, a filosofia da linguagem, a filosofia da mente, etc. Qualquer avanço nessas diversas correntes filosóficas se confrontará com as naturezas cruciais da teoria da ação. Por exemplo, antes de poder elucidar a natureza da mente, é necessário entender-se o relacionamento entre os estados mentais e as ações, bem como as distinções entre os diversos tipos de fala e seus mútuos relacionamentos, que são de valor considerável na investigação da linguagem. Da mesma forma, as questões de responsabilidades podem ser discutidas sem observar-se os critérios de capacidade e incapacidades dos indivíduos, e de uma análise entre atos intencionais e involuntários, e assim por diante. Os questionamentos da teoria da ação são os seguintes: o que é um ato? E como está relacionado com o agente? Qual a conexão entre ato e desejo? A metodologia da filosofia, métodos do mundo antigo, o método de Sócrates. Sócrates usava um método de perguntas e respostas que consistia em ajudar pessoas, por mais ignorantes e incultas que fossem, a gerar dentro de suas mentes toda a sabedoria incubada, não revelada anteriormente, criando um ambiente favorável para que os indivíduos dessem à luz as suas ideias. Desse modo, Sócrates era tido como um parteiro, ajudando no parto da manifestação de sabedoria, mesmo do mais humilde escravo acreditar que a verdade é inata à mente humana, bastando, portanto, fazer com que elas ponham tudo para fora. Então, Sócrates buscava aqui a sabedoria, através desse método de perguntas e respostas, chegar à sabedoria. Tanto Sócrates como Platão, que foi seu discípulo, acreditavam que a verdade era inata a todos os homens, que a conheciam em uma existência prévia. E assim que a pergunta de modo acertado é feita, a memória da pessoa é estimulada a evocar aquilo que já se sabe. O método de perguntas e respostas é muito interessante em muitas ocasiões. Forma-se de conhecer a verdade contida em cada pessoa. Contudo, os conceitos de Sócrates são duramente criticados por filósofos contemporâneos quanto a capacidades inatas do homem, principalmente por afirmar a sua pré-existência.
Outro fator, deste modo, que é olhado com certa desconfiança, é o fato que a pergunta poderá levar o perguntado a predispor a resposta. Assim, a sabedoria está com aquele que pergunta e não com aquele que é perguntado. A filosofia contemporânea acredita que a mente humana começa com uma tábula rasa, que ao decorrer dos anos vai somando ideias e experiências. Eu me identifico mais com a filosofia contemporânea, que é contrária ao método de Sócrates, porque creio ser impossível alguém ter conhecimento pré-existente. Além do mais, essa filosofia muito se parece com a doutrina espírita da reencarnação. Eu prefiro me nortear pela teologia bíblica, no que se refere ao conhecimento de pessoa humana em todos os seus estágios. O método de Zenão, redúcio ou absurdo. Este método visa determinar a verdade ao reduzir posições alternativas ao absurdo. Esse método começou com o ensino de Parmenides, que afirmava que a realidade do universo era única e não múltipla. A partir desse pressuposto, Zenão procurou comprovar essa filosofia especulativa, demonstrando que o conceito de realidade como sendo múltipla levava a contradições. Assim, o método de Zenão se tornou de valor permanente para a filosofia, porque nenhuma posição que leva à contradição poderá ser considerada verdadeira. Logo, a lei da não contradição é um dos princípios fundamentais do pensamento lógico. Esse método, útil em argumentos, pois poderá assumir premissas de um oponente e comprovar que são falsos por meio de reduzi-las a uma contradição. Aqui diz que é um método aí da importância de ter uma contradição naquilo que foi dito. O método de Aristóteles consistia nas formas indutiva e dedutiva de raciocinar. O raciocínio dedutivo consiste em argumentar no geral para participar. Por exemplo, todos os gatos miam, premissa. Mimi é um gato, premissa. Logo, Mimi mia, conclusão. O raciocínio indutivo consiste em argumentar do particular para o geral. Por exemplo, Mimi mia, Mimi é um gato, logo todos os gatos miam. As dificuldades como método dedutivo consistem na falta de premissas universalmente verdadeiras, pondo em xeque a eficácia do método de Aristóteles para descobrir a verdade. A conclusão é considerada de modo lógico e validada a partir das premissas. Quando dizemos que a primeira premissa é verdadeira, devemos considerar a existência de argumentos válidos e argumentos sólidos. No exemplo citado, temos a premissa: todos os gatos miam, que não pode ser considerado universal, porque pode haver algum gato em algum lugar que por algum motivo não mia. Métodos do mundo moderno. O raciocínio indutivo é mais caracterizado no período moderno, em face de estar estritamente associado à metodologia científica, embora tenha sido bastante utilizado pelos filósofos antigos. O filósofo Francis Bacon derrubou o método dedutivo antigo para chegar-se à verdade científica, substituindo pelo método indutivo novo, que consistia mais na observação extensiva e experimentação sistemática. Os cânones de indução de Mill. Este método está resumido pelas seguintes regras. O método de concordância é o único fator comum a todas as situações antecedentes, onde ocorre um efeito, provavelmente uma causa de efeito. O método da diferença, sempre que tem um efeito, quando A está presente, mas não ocorre, está ausente, então A é provavelmente causa do efeito. O método conjunto, combinar os dois primeiros métodos, quando o método sozinho não dá um resultado específico. O método das variações concomitantes, quando um fator antecedente varia concomitantemente com o fator consequente, então o primeiro é provavelmente a causa do segundo. Alguns opositores a este método argumentam que a pessoa nunca pode ter a certeza de que chegou a qualquer verdade através do método indutivo, a não ser que tenha observação completa, universal do que é impossível. O método científico. Este método é uma combinação dos métodos dedutivos e indutivo com mais elementos adicional, adutivo, tendo como elementos básicos os seguintes: a situação que gera o problema
A preocupação porque João ficou doente após o jantar. A formulação do problema. Por que João tem muita saúde e ficou doente após o jantar? A observação de fatos relevantes. No jantar, João comeu uma pizza com alixe, tomou leite e comeu sorvete de baunilha. O emprego de conhecimentos prévios. João frequentemente come pizza sem ficar doente. Usualmente toma leite sem problemas. O sorvete é uma sobremesa predileta. Essa é a primeira vez que João teve alixe na sua pizza. A formulação de uma hipótese. O alixe era a causa da doença de João. Dedução da hipótese. João comer alixe outra vez ficará doente? Testando a hipótese. João come a mesma comida sem o alixe na noite seguinte e não fica doente. João come a mesma comida com alixe na terceira noite e fica doente outra vez. Conclusão. O alixe deixa João doente. O método científico é considerado como autocorretivo. Isto é de contínuo, a pessoa conserva suas conclusões abertas por mais confirmação e refutação. Contudo, as conclusões devem ser sempre tentativa, visto que as evidências são apenas fragmentadas. Então, aqui para chegar no método científico aqui, é feito várias tentativas para chegar naquele método, naquela solução, baseado em várias tentativas para aquele sucesso científico. Então, esse é o nosso segundo encontro do estágio do ensino médio, tema filosofia. Agradeço a todos. Obrigado.